ela é meio confusa no começo, só que o Randall nunca complica, é sempre uma prova tranquila, mas é muito importante, né, para a prática médica, enfim. Então a gente tem que ter um domínio básico, né, da anatomia radiográfica, né, e da tomografia, certo? Então, eu mandei o slide aí para os líderes de sala, pedi para todo mundo baixar os slides, porque a aula vai ser um pouco mais dinâmica, certo? Eu pedi para vocês escreverem por cima do slide algumas coisas, que eu acho que facilita a aprendizado e tudo, mas não é muita coisa não, é tranquilo. Aí se vocês puderem, todo mundo baixar os slides, vai ser melhor. Bom, então o objetivo da nossa aula hoje é reconhecer os pontos anatômicos da radiografia, os pontos anatômicos da tomografia e aprender a analisar, né, os achados fisiológicos e patológicos de cada uma, tá? Então, só revisando, né, um pouquinho, na radiografia a gente tem 4 tipos de radiografia: PA, AP e os 2 perfis, certo? A PA a gente vai ser mais utilizada para ver tanto coração quanto pulmão, já a AP a gente vê melhor a coluna vertebral, certo? Devido à exposição e à posição da chapa que está em relação ao. Mas tô sem câmera nesse computador aqui. É sem câmera mesmo. Enfim. Então, a gente vai dividir, né? Vamos começar primeiro pelo raio-x de tórax. A gente vai dividir ele em duas regiões principais e estudar, né, a anatomia de cada uma. Então, a gente tem a região pulmonar, que vai estar compreendido, né, os arcos costais, a clavícula, diafragma, o seio costofrênico, a trama vascular e os brônquios, né, esquerdo e direito. A gente também tem a região mediastinal, que vai estar a veia cava superior, a crosta da aorta, bulha gástrica, né? O átrio direito, o contorno do ventrículo esquerdo. Tá? E o perfil a gente consegue ver as outras partes, né? Do coração, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, e a divisão brônquica, tá? Pessoal, se eu acabar tossindo, alguma coisa assim durante a aula, que eu acordei um pouco doente hoje, mas vai dar certo. Bom, então primeiro, a gente tem uma radiografia normal de tórax, certo? E vou começar a apontar aqui algumas estruturas anatômicas para a gente começar a se localizar. Então, a nossa área pulmonar, ela compreende essa área aqui que eu estou passando o mouse em cima, certo? As estruturas que a gente consegue ver aqui, as principais são os arcos costais, que estão aqui na parte posterior, tá vendo? Ó? Esse mais detalhado aqui é o arco posterior. Tudo que está em preto aqui é ar, certo? E a gente tem aqui a trama vascular, que é essas linhazinhas, esse esbranquiçado que está aqui junto da área preta, e a clavícula aqui em cima, certo? Na região de mediastino, a gente vai se atentar tanto ao coração quanto os vasos da base e também analisar a nossa traqueia, certo? A traqueia ela tem que estar alinhada com a coluna vertebral e tem que estar alinhado com a linha média do mediastino, tá? Então, cadê a traqueia? Vocês estão vendo aqui que tem uma linha preta no meio da costela? Tá vendo? Uma parte mais escura que desce, faz uma curva para cá e outra para cá. Pronto, esse aqui é a minha traqueia, certo? A traqueia vai aqui para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo, dando brônquio direito e brônquio esquerdo. Vocês conseguem ver essa linha preta? Vou passar a imagem que ela vai estar desenhada, vai ficar melhor de localizar, tá? Então, na radiografia, a gente tem que seguir uma certa ordem na análise das coisas, tá? Que é esse ABCDE, certo? Aí eu pedi para vocês anotarem o que é cada um, tá? É uma sigla em inglês, tá? Para facilitar a análise da radiografia. Então, o A é vias aéreas, é airways, tá? Então, você vai olhar primeiro para a traqueia e a divisão, né, em brônquio direito e brônquio esquerdo, tá? Então, o A, a gente faz essa análise. Tá tudo normal. Vamos pro próximo. O B é B de bones. Tu vai olhar para os ossos. Olha para a clavícula, vê se ela está alinhada. Por quê? As clavículas ela tem que estar alinhada para demonstrar que você fez uma radiografia correta, que o paciente não está rodado, que não tem nenhuma alteração. Então, elas estarem na mesma altura, né, bem posicionadas, indica que a radiografia foi de boa qualidade. E você vai olhar também os arcos costais, né? Então, revisando aqui a anatomia. Esse arco costal que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando o mouse, que está mais branco, ele é o arco costal posterior, certo? Que é o que absorve mais na chapa, então ele fica branco. O arco anterior é a continuação desse arco. Tá vendo que aqui ó, tem uma partezinha clarinha mais escura? Ó? De todos os arcos tem. Ó. Você pega a continuação e ele roda. Pega a continuação e ele roda, tá vendo? Essa aqui são as minhas costelas anteriores. Elas são mais difíceis de ver. Por quê? Não sei se vocês lembram lá na anatomia, na S2, S1 na verdade, que a costela ela termina com a parte membranosa, quando está chegando perto do externo. Por isso que ela só fica um pouco mais apagada aqui na parte anterior, tá? Então a costela mais
branca é a posterior e essa mais apagada é a anterior. Se vocês forçarem a vista, vocês conseguem ver ela aqui, ó, no contorno, tá? Só seguir a linha. Então, o B, você vai olhar para os ossos, tá? Clavículas, costelas. O C é stage circulation. Então, você vai olhar para tudo que envolve a circulação. Então, você vai olhar para o coração, vai ver o tamanho dele, a posição, se tá realmente o ápice dele aqui está apontando para o lado esquerdo. Você vai ver a trama vascular, se ela está aumentada, se tem alguma alteração. Você vê aqui os vasos da base, né? A aorta, tá? Eu vou mostrar melhor que a anatomia agora, aí vai fazer mais sentido. O D é a distribuição, se as coisas que estão num lado também estão no outro. E o E é a exposição, que não é tão relevante para vocês, que vão fazer só prova, enfim. Então, vamos lá. Aqui em azul circulado é a minha área pulmonar, certo? Tudo que for preto na radiografia se aproxima da densidade do ar, certo? E tudo que for branco se aproxima da densidade do osso, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um líquido aqui no meu pulmão, qual cor ele teria? Ele seria mais escuro ou seria mais branco? Peraí, que alguém mandou uma coisa no chat aqui, só um minuto. Show. Exatamente, é branco. Por quê? A água se aproxima mais da densidade do osso do que do ar, concorda? Então, pronto, ó. Tudo que vocês estão vendo aqui em preto é ar, e tudo que for branco, né, ou é osso, ou é líquido, enfim, alguns tecidos, né? Então, aqui está a nossa clavícula, lembrando da importância dela para ver o alinhamento, né, se foi bem feito. Aqui são as nossas costelas posteriores, que são mais claras, e as anteriores, elas são mais apagadas aqui, ó, vindo no outro sentido, certo? Aí, ops. Aí, aqui temos nosso mediastino, certo? Você traça uma linha média aqui pela coluna vertebral para poder ver a posição, se ele está apontado para o lado esquerdo, se está para o lado direito, e as estruturas dele, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui da parte de mediastino? Essa, tá vendo, ó? Essa curvinha que tem aqui em cima é a minha aorta. Por quê? Porque ela sai do coração, dá uma volta e vai para trás, desce colada na minha coluna, certo? Então, o que vocês estão vendo é o arco da aorta, tá? Indo para trás. Descendo aqui, a gente tem o nosso coração. Na radiografia em PA, a gente só consegue ver duas câmaras cardíacas. Aqui na frente é o ventrículo esquerdo e aqui atrás o átrio direito, tá? Então, mostrando aqui, né, ó, arco da aorta, ventrículo esquerdo e átrio direito, certo? Pronto. Então a gente aprendeu a ver a traqueia, está alinhada, está junto com a coluna, está na linha média aqui do mediastino, se não tem nada deslocado. A gente aprendeu a ver os ossos, a clavícula, se está no alinhamento, se está na posição para ver se foi bem feita a radiografia, e os ossos, arcos posteriores e arcos anteriores. Na circulação, a gente aprendeu a ver a trama, se está normal, se tem alguma alteração, os vasos da base e o coração, certo? Aí, um outro ponto que vocês não podem esquecer de observar é o seio costofrênico. Vocês devem lembrar ele também da anatomia, que foi apresentado. O seio costofrênico ele é a parte mais baixa do meu tórax. Qual a importância disso? Qualquer líquido, sangramento, qualquer coisa, né, pode ser pus, o que for, que acontecer aqui dentro do meu pulmão, ele vai descer por gravidade e vai se alojar aqui. Ou seja, o apagamento desse seio costofrênico indica um derrame, alguma coisa que está derramando líquido dentro do meu pulmão, tá certo? E aqui embaixo, não dá pra ver muito bem, eu vou botar aqui, ó, a gente tem a nossa bulha gástrica, certo? Que é uma estrutura importante, já caiu nas provas antigas, que justamente é uma estrutura que você acha quando a radiografia é feita em pé ou sentada, certo? Se essa bulha está aqui em cima, é porque foi feita nessas duas posições. Se ela não estiver aqui, provavelmente pode ter sido feito deitado a radiografia, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueça desse ABCDE e anotem. Airways, Bones, Circulation. Essas últimas aqui não precisa. Basicamente, essas três primeiras é mais importante para vocês saberem agora, tá? Alguma dúvida aqui na página da anatomia? Ele cobra bastante aqui, mas não foge muito disso. Show. Então, lembrando, né? O preto se aproxima do A e o branco se aproxima do osso, tá? Agora, pessoal, a gente tem o nosso PA, ou da perfil, certo? Tem a radiografia em perfil. É mais comum ser a perfil esquerdo, no contexto pulmonar. E a gente tem algumas estruturas a mais que dá para ver aqui, certo? O que está circulado aqui, que não está tão boa a imagem, infelizmente, mas basicamente é a trama vascular. Enquanto quando a gente vê de frente, ela parece estar de lado, como se fosse uma mão saindo dos dedos, quando você olha em perfil, ela está de frente para a radiografia, certo? Então,
a gente está vendo a trama vascular aqui de frente, ela está infiltrando aqui para frente da tela, tá? E a gente consegue ver o coração inteiro em todas as câmeras, tá? Meu ventrículo esquerdo, ele vai estar colado aqui na minha parede anterior do tórax, tá? Então, o ventrículo esquerdo, ele é colado na parede anterior do tórax. Já o meu ventrículo direito, ele está repousado sobre o meu diafragma, tá? Não confundam esses dois. Então, colado aqui na parede anterior, um pouquinho mais em cima, o meu ventrículo esquerdo, e deitado sobre o diafragma, o meu ventrículo direito. Em cima do ventrículo esquerdo, aqui nessa parte mais superior, a gente vai ter o nosso átrio direito, certo? E mais medialmente, né, vai ter o átrio esquerdo, desculpa, mais em cima aqui vai ter o átrio esquerdo, e mais medialmente, ocupando a maior parte, né, dessa parte do perfil, vai ter o átrio direito, porque essa radiografia está olhando de frente para o átrio, então ele cobre essa maior região, e aí dá para ver um pouquinho do átrio esquerdo em cima, um pouquinho do ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, ok? Aí, antes de a gente prosseguir, tipo assim, eu percebi que quando a gente teve essas aulas, muita gente se perdia com, por que que é invertido? Por que que o lado direito do paciente é o lado esquerdo da radiografia? Então, qual que é a dica que eu dou? Que para mim facilitou muito, eu nunca mais confundi. É você imaginar que a radiografia é como se fosse uma pessoa na sua frente olhando para você. Você concorda comigo? Se eu esticar a minha mão esquerda, eu vou tocar no ombro direito daquela pessoa? Se eu esticar minha mão direita, eu vou tocar no ombro esquerdo daquela pessoa? Então é a mesma coisa na radiografia. Na minha mão esquerda aqui eu vou estar vendo o lado direito e na minha mão direita eu vou estar vendo o lado esquerdo do paciente. E a maioria das radiografias vai vir com a identificação aqui em cima, do lado. Ou vai estar um L ou um R aqui. Um dos dois. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode prosseguir? Não esqueçam dessa anatomia aqui de perfil do coração. É importante. Show. E aqui tem mais alguns espaços que ele gosta de cobrar. Esse aqui é o espaço retroesternal, certo? Que é justamente é, essa parte que está com ar aqui do pulmão, que está acima do coração e atrás do externo, que você consegue ver o manúbrio e esse aqui, ó, o espaço retroesternal, tá? Já caiu na nossa prova, inclusive, esse aqui. Show? Vamos lá. Então, a última coisa que a gente vai ver aqui fisiológica, né, da parte da anatomia, é o índice cardiotorácico. Então, o que é esse índice cardiotorácico? Eu vou pegar o diâmetro maior do coração, tá? E esse diâmetro maior do coração tem que ser menor que a metade do diâmetro da minha caixa torácica, tá? Ou seja, esse Azinho mais esse Bzinho, a soma dos dois tem que ser menor do que a metade desse diâmetro todo. Então, você pegar ali com a mão mesmo, olhando aqui no olhômetro, você consegue ver que o coração está menor. Então meu coração tá maior do que a metade da, da metade do diâmetro do tórax, né? Ou seja, isso indica que tem uma cardiomegalia, certo? O coração está maior do que o normal, tá? Então, no máximo, né, tem que ser um pouquinho menor do que a metade do diâmetro, ok? Então, agora a gente vai para as patologias da radiografia de tórax. Oi, alguém falou? Ok, bom, então vamos lá. Alguma dúvida aqui, pessoal, nesse índice cardiotorácico? É só isso, é somar as medidas do átrio direito mais ventrículo esquerdo, pega nesse diâmetro maior e compara com a metade do diâmetro do tórax. Então, vamos para as patologias radiográficas, certo? Eu coloquei, em cada imagem que a gente vai ver aqui, tem um número em cima, certo? Então, enquanto eu for dando a aula, eu vou falar o diagnóstico e vocês vão anotar. Caso alguém perca alguma coisa, não tem problema, eu vou mandar uma lista depois, número 1 é tal, número 2 é tal, para vocês não se perderem, tá? Então, assim, obviamente eu não vou trazer todas as patologias, são muitas, tá? Então eu trouxe algumas, que também estavam na aula de vocês, então eu trouxe aqui, né, as que eu achei um pouco mais importante e que ele gosta de cobrar, tá? Então a primeira é esse aqui, o que vocês acham que é? Lembre sempre de ir fazendo aquele ABCDE. Alguém tem algum palpite? Exatamente. Então, vamos fazendo, né, o ABCDE. No começo eu vou fazendo, quando vocês pegarem mais ou menos, aí eu vou mais direto, né? Então, o A, vias aéreas, eu consigo ver que a traqueia, ela tá alinhada com a minha coluna, o meu mediastino tá aqui, certo? Aqui tá meu lado direito, identificação,
e tem alguma coisa errada, né? Você consegue ver que o coração, o ápice dele era para estar virado aqui pro lado esquerdo. E ele está aqui pro lado direito, tá? Isso aqui é uma dextrocardia. Mas você vai fazendo aqui, ó. A, vias aéreas. B, aí você olha as clavículas, clavícula tá normal, não tem nenhuma fratura, tal. C, circulação. Trama tá normal, mas tem alteração no coração. Então aqui é uma dextrocardia. Ele tá aqui pro lado direito, certo? Aí na prova, o Randall adora cobrar essa dextrocardia, só que às vezes ele inverte a radiografia. Ele bota o direito para esse lado. E aí parece que o coração está normal e é uma dextrocardia. Prestem atenção aqui nessa indicação que se tiver. Ou vai ter um R ou um L, ou vai ter o nome do paciente, alguma coisa de identificação. A identificação sempre fica do lado direito, tá? Indicando o lado direito. Então, aqui é a radiografia normal, né? Só para vocês compararem. Ó. Tá. Aqui, mais um exemplo de dextrocardia, tá? Então, traqueia tá normal, clavícula normal, os arcos posteriores também tá normal e você vê o coração aqui pro lado direito, né? Então aqui tá o ápice do meu ventrículo esquerdo e essa faixa aqui, ó, que tá mais clara é a minha aorta, tá? Aquela voltinha continua aqui, ó, continua sendo a minha aorta, tá? Ela tá saindo do ventrículo esquerdo e fazendo esse caminhozinho. Show? Alguma dúvida em dextrocardia, pessoal? É bem tranquilo essa, é só a inversão do lado do coração aqui. Show. Então, vamos lá. Essa aqui, alguém tem algum palpite? Essa é mais difícil. Então, eu vou fazendo A, B, C, D, tá? Então, o A não é edema. O edema, vou mostrar depois como é que é. Ó, o A, vias aéreas. Tá aqui minha traqueia. Todo mundo conseguiu ver a traqueia, pessoal? É uma coisa que é mais difícil de ver no começo, mas depois você treina seu olho e fica mais fácil. Essa parte mais escura aqui, ó, no centro da minha coluna, tá? Então, minha traqueia tá normal. Aqui eu não consigo ver bronco direito e bronco esquerdo, tá apagado, certo? Aí eu vou pro B, os ossos. Clavícula tá normal, tá alinhada, não tem fratura, as costelas posteriores estão normais. E quando eu chego no C, tem uma coisa errada, né? Primeiro, que meu coração tá meio apagado, não consigo ver direito. E meu pulmão tá meio esbranquiçado. Vocês estão vendo, ó? De vez de estar aquele preto comum, né? Tá, parece uma seda, como se tivesse vários algodões em cima da imagem. Vocês estão vendo? Ó? Parece ter um algodão. Pronto, pessoal, isso aqui é um achado radiográfico clássico de uma fibrose intersticial pulmonar, certo? É esse padrão em seda, certo? Quando vocês verem esse padrão em seda, é... Foi? Vixe, eu nem vi, ó. Ó, quando vocês verem esse padrão em seda nos dois lados do pulmão e difuso, isso aqui é uma fibrose intersticial pulmonar. Ah, Vitor, por que que eu não estou conseguindo ver o coração? Porque justamente esse padrão está cobrindo ele, certo? A fibrose está ofuscando a minha área cardíaca, mas ele está aqui, normal, o coração, certo? Aqui a gente consegue ver o arco da aorta e aí o coração está completamente apagado, né? Então, isso aqui é uma fibrose pulmonar. Olha a diferença desse para um normal, tá vendo? Como é mais pretinho, aqui tá com esse padrão em seda, tá? Então, anotem aí. Fibrose intersticial, o padrão em seda. Próximo, número 3. Esse aqui, agora sim, deixa eu ver se alguém mandou no chat. Esse aqui é o edema alveolar, né? O edema de pulmão, que alguém tinha falado na passada. Então, como é que eu sei que tem um edema, que tem líquido, que tem uma inflamação? Você vai ver o pulmão branco misturado com preto, certo? Quando você tiver esse padrão que está branco, mas você consegue ver um pouco de preto ainda no meio, tudo misturado, isso é um edema, certo? Tem líquido misturado com ar naquela região. O que causa edema? Infecção causa edema, vai dar esse padrão. Enfim, vários tipos de doença, o edema agudo, né, por exemplo, causam esse padrão. Então, quando você vê um pulmão branco misturado com preto, certo? Isso é um edema. Nesse caso aqui é um edema agudo de pulmão. Ele pegou todo o pulmão, tem várias causas para isso. Acho que não vai da nossa aula, né? Mas enfim, cirurgias podem dar, alguns medicamentos, aumento de pressão hidrostática, enfim, tem várias causas que vai causar esse padrão, certo? Branco misturado com preto. Isso aqui é um edema agudo, é um edema de pulmão. Pode botar assim, edema de pulmão. Eu não consegui diferenciar o edema agudo de pulmão para fibrose intersticial para padrão em seda. Pronto, ó. Consegue ver que esse aqui tá bem mais branco e com um preto mais fraquinho, assim? Consegue perceber? Um é bem mais claro que o outro.
Um pouco. Pois é, o líquido, quando você tem líquido no pulmão, ele vai ter uma cor bem mais destacada do que o próprio parênquima com fibrose. Você vai ver, ó, você consegue ver o preto normal e você consegue ver várias linhas, certo? Esse aqui é a fibrose. Quando tá tudo branco e só alguns pontinhos pretos, assim, que você consegue ver passando o olho, isso aqui é um líquido, é um edema, certo? Eu vou mostrar outras imagens, talvez facilite sua visão. Deu pra perceber mais ou menos a diferença? Sim, sim. Pronto. Então, isso aqui é um edema agudo, tá? Pronto. Essa aqui é mais difícil, tá? Eu vou falar logo. Isso aqui é uma pneumonia aspirativa. Então, como é que acontece a pneumonia aspirativa? Você tem alguma condição que facilite, né, que você pega aqueles reflexos e acabe inalando algumas substâncias. Geralmente, ou é conteúdo da orofaringe, né, saliva, enfim, ou é conteúdo gastroesofágico, o refluxo e você aspira. Então, vocês estão vendo aqui várias partezinhas brancas, ó, isoladas. Tudo que é branco se aproxima do osso, ou seja, isso aqui é tudo líquido. Então, tem algumas coleções líquidas aqui, certo? E uma coisa que causa líquido no pulmão é infecção, tá? Então aqui eu tenho várias áreas infecciosas, várias áreas de edema, certo? Isoladas. Ó, tem uma aqui, outra aqui, tem outra um pouco maior aqui, essa aqui. Aqui a imagem não tá tão boa. Isso aqui, pessoal, é uma pneumonia aspirativa, certo? Por aspiração, tá? Então você vai ter áreas de edema difuso, tá? Então vai ter áreazinhas brancas e áreas normais, áreas brancas, áreas normais, que geralmente são áreas de infecção, né? Certo? Aí aqui, ó, traqueia tá normal, os ossos estão normais, aqui a área cardíaca, o ventrículo tá aqui, o ato direito tá aqui e o arco da aorta tá aqui também, normal. Certo? Então entenderam? Edema difuso, tá? A área de edema aqui difuso é pneumonia por aspiração. Já esse aqui, ó, é uma pneumonia lobar, né? Uma pneumonia clássica. Então o que que é? Você contraiu um patógeno, ele se alojou aqui e começou a infecção. Essa infecção gera um processo inflamatório e causa edema, tá? Normalmente vai alterar a permeabilidade vascular, enfim, e vai ter um extravasamento de líquido. E aí esse líquido, ele vai ficar branco no pulmão. Lembra, se aproxima da densidade do osso. Então essa área branca, ó, tá vendo? Ó, dá pra ver o branco e tem um pouquinho de preto misturado. Isso aqui é líquido, isso aqui é um edema. Então, quando você tem um edema assim localizado em um lobo associado à clínica, você sabe que aqui tem uma área de pneumonia, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguém não entendeu o que é edema direito? Tá? Eu posso repetir aqui. Tudo ótimo. Show. Então isso aqui, ó, é uma Meu irmão, você pneumonia. puder dar uma repetida aí, por favor? Por Ó, gentileza? posso. Ó, tudo que se aproximar do preto é ar e tudo que se aproximar do branco é uma densidade mais próxima do osso, tá? Os líquidos, em geral, vão aparecer brancos na radiografia, certo? Então, se eu tenho uma área branca na minha, se eu tenho uma massa branca, né, uma substância, algo branco na minha área pulmonar, ou é uma massa ou é líquido, certo? Nesse caso aqui, ó, é um líquido, tá? Porque a massa, você vai ver, tem um contorno definido, tá? Eu vou mostrar mais na frente, quando tiver as neoplasias, eu mostro, fica mais fácil. Então, ó, tudo que for branco é osso ou edema, tá? Então aqui a gente tem um edema, certo? Isso aqui é líquido, extravasado. E aí você vai associar com a clínica e a posição e vai saber se é pneumonia, o que está causando, tá? Então aqui é um edema generalizado, tá? Todo o pulmão tá branco, ou seja, tá vazando líquido em todos os alvéolos aqui. Nesse aqui são edemas localizados, certo? Focais, isolados uns dos outros. Isso aqui é uma pneumonia aspirativa. E esse aqui é uma pneumonia clássica. Geralmente afeta aqui lobos, geralmente afeta só um lobo, ou vem aqui nessa base, ou vem no lobo médio de ambos os pulmões, ou então vem aqui no ápice, tá? Ô Vitor, por Oi. gentileza, na imagem 4, você relatou que tá íntegro, o coração, né, mostrou a Isso. aorta, ele aí tá normal, não tem nenhuma patologia, não? O coração, Isso. assim, ele tá um pouco, não, ele tá normal. Ele tá, você vê que é um paciente bem longilíneo pelo número de costelas, mas tá normal. Aqui tá o arco, aqui tá o ventrículo esquerdo, o átrio direito. Não vejo nenhuma Certo, alteração. Assim, ele tá com as obrigada. cores estranhas porque tem uma consolidação pulmonar aqui por cima e ela acaba apagando um pouco a área cardíaca. Tá vendo, ó? Esse aqui é uma consolidação em cima. Ela acaba Perfeito, ofuscando, certo? tá, obrigada. Nada. Então, se apareceu algo branco com um pouquinho de parte escura misturada, é um edema, certo?
Então aqui ó, vocês conseguem ver em perfil. Aqui está a minha coluna, aqui é a minha trama vascular, ó. Dá para ver bem direitinho. E aqui eu tenho uma parte, né, ó, branca, esse quadrado branco. Isso aqui é a pneumonia. Essa mesma radiografia, esse é o mesmo paciente, tá? A vista em perfil dessa radiografia aqui, ó. Então você consegue ver que essa área de edema, né, a área de consolidação que a gente chama, tá? Então aqui é a minha consolidação, Muito bom. certo? Pode ser. Alguém tem alguma dúvida ainda? A gente pode seguir? Show. Então, aqui, pessoal, é uma bem típica. Então, a alteração tá aqui, ó. O que vocês acham que é isso? Tuberculose poderia ser uma cavitação da tuberculose, mas isso aqui, pessoal, é uma imagem clássica, típica, não tem erro de abscesso pulmonar, certo? Então, como é que eu sei que tem um abscesso pulmonar? Você vai ver essa área de edema, consegue ver ó, a parte branca, certo? E no centro tá preto. O que é esse preto aqui? São gases, tá? Então, quando eu tiver um edema em volta com ar no meio, isso é um abscesso pulmonar, tá? Ó, circulando aqui, ó, a área de edema e o ar no meio. Abscesso pulmonar. Então, o abscesso pulmonar geralmente é um patógeno que destrói aquele parênquima, certo? Ou seja, gera um edema e no centro daquela destruição vai liberar gases tal, e vai formar uma bolha de ar. Então, vai ficar uma área de edema em volta com uma bolha de ar dentro. E de ar, no caso, gases, né? Produzido pelo patógeno. Geralmente, quem causa né, é o Streptococcus. Enfim, esse aqui é típico. Alguma dúvida no abscesso? Edema em volta com ar no meio. Próxima imagem. Opa, mais uma. Pronto. Essa agora, certo? Eu não estou fazendo mais ABCD porque acho que vocês já pegaram a ideia, não ficar perdendo tempo fazendo tudo, né? Mas o problema tá aqui, ó. Então, você vê esse lado aqui tá normal, certo? Você vê aqui, ó, tá preto, tem A tá normal, a minha trama tá normal, não tem alteração, mas aqui eu tenho aquela alteração que parece aquela em seda que a gente viu no começo, vocês lembram? Lá na fibrose. Muito parecido, né? Então, isso aqui, galera, é uma tuberculose, certo? Então, quando você tem aquele padrão em seda, igual ao da fibrose, em ápices pulmonares, geralmente é tuberculose. A fibrose ela tende a ser mais difusa. Aparecem uns 2 pulmões em toda a extensão. Quando é localizada aqui no ápice, é uma tuberculose, tá? Esse padrão em seda. Ah, Vitor, como é que eu vou diferenciar? Tem a clínica, que ajuda. A clínica da fibrose é completamente diferente da tuberculose. E tem esses achados, né? Por ser localizado, não está difuso, enfim. Então, isso aqui é uma tuberculose, certo? Alguma dúvida? Então é aquele padrão em seda aqui nos ápices pulmonares associado à clínica tuberculose. Show? Seguindo. Essa aqui é uma outra imagem de tuberculose, tá? Só que essa aqui é uma tuberculose chamada miliar. Ele deve ter comentado na aula com vocês. Eu vi que estava nos slides dele, a tuberculose miliar. Então o que é uma tuberculose miliar? É uma tuberculose normal, que progrediu, geralmente pacientes com HIV e tudo, tem uma imunidade mais fraca e é uma forma grave e difusa da tuberculose. Então, qual que é o achado radiológico principal dessa tuberculose miliar? São justamente esses vários pontinhos brancos. Parece vários grãos de milho, certo? Em todo o pulmão, ela é difusa. Então, todo o pulmão vai estar cheio desses pontinhos. Você vê que é diferente daquele padrão em seda. São realmente pontinhos. Parece que tá. Sabe quando aquela TV antiga tá com a imagem ruim, fica toda pontilhada? Pronto, exatamente assim. Daqui o pulmão. Então, isso aqui é uma TB miliar. Alguma dúvida, pessoal, em tuberculose? Show. Se tiver dúvida, podem interromper aí, eu tento explicar de outra forma para facilitar, tá? Então aqui, TB miliar. Essa próxima imagem eu coloquei porque não sei se ele pode cobrar ou não, mas geralmente essa doença a gente não faz diagnóstico por radiografia. A radiografia indica, mas o diagnóstico definitivo é na tomografia, a gente vai ver depois, tá? Essa aqui é uma bronquiectasia, tá? Você vê que o pulmão está praticamente normal, mas você vê que tem umas linhas brancas aumentadas, tá? Isso aqui é o meu brônquio dilatado. Você consegue ver ele aqui, ele vai junto com a dilatação dele, tem alteração de vaso e tudo isso você consegue ver, ó. Eu vou até dar um zoom. Essas alterações aqui da bronquiectasia. A radiografia não é o melhor exame para ver bronquiectasia. É muito difícil ver isso aqui, geralmente não tá bonitinho.
Então, geralmente na tomografia, mas eu trouxe para mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um padrão da bronquiectasia, mas acho que não vai cair. É uma apresentação bem grosseira dela. Pronto. Nona imagem, certo? Lembra que eu falei, né, que o que pode estar branco pode ser líquido ou pode ser uma massa? Pronto. Bem aqui, ó, a gente tem uma massa bem definida no ápice do pulmão esquerdo, certo? Isso aqui é uma neoplasia, tá, pessoal? Então, qual que são os achados da neoplasia? Vocês vão ver que vai ter alguns pontinhos brancos mais brilhantes, como esse, deixa eu ver se eu acho mais um, esse e esse aqui. Isso são linfonodos, tá? Esse é justamente o sinal da pipoca. Quando a gente tem esses linfonodos, eles aparecem na radiografia, eu consigo ver o linfonodo na radiografia, é chamado de sinal da pipoca, tá? São linfonodos reativos. Quando você tem linfonodos reativos aqui associado a uma massa, isso é muito provável de ser uma neoplasia, tá? Então aqui tá a massa com, né, os linfonodos bem visíveis aqui, esses dois principalmente, tá? Então aqui é uma neoplasia. Querendo entrar na chamada? Ué, tá aberto. Tá aberto pra todo mundo a chamada. Bom, enfim. Show. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Oi? Gente, eu entrei agora, aí eu só peguei até. Entrei agora não, né? Eu tinha entrado, só que caiu. Aí eu peguei até abscesso pulmonar. O 6 e o 7, o 7.2 e o 8 são o quê? Pronto. É que o 7 é tuberculose, certo? Esse aqui é uma forma chamada tuberculose miliar. Pois é, eu vou mandar depois. Aí você pega lá da lista, tá? Enfim, então neoplasia. Aqui, pessoal, é outra radiografia típica. Acho que realmente pode cair na prova de vocês, que essa aqui é muito importante até para o dia a dia de emergência e tudo, tá? Então, vocês estão vendo que tá formando um arco aqui, ó, tá tudo branco, tudo apagado, branco. Isso aqui é um derrame, certo? Isso aqui é um derrame pulmonar. Então, qual que é a diferença do derrame para um edema, né? O edema é um extravasamento de líquido pequeno, assim, é alveolar. Então, por isso que eu consigo ver uma parte branca com algumas áreas cinzas, porque um edema alveolar é uma coisa mais restrita, menor. Quando tem um derrame, que é um grande vazamento de líquido no pulmão, ele vai ocupar o espaço pulmonar e vai começar a ocupar. E ele fica completamente apagado na minha radiografia, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu seio costofrênico normal, visível, e desse lado está completamente apagado. Isso indica que tem um derrame. E a outra achada que vocês podem ter, né, é esse arco aqui, ó, que forma em todos os derrames, chamado de arco ou parábola de Damosier, certo? É justamente esse apagamento formando esse arco pulmonar. Isso aqui é uma radiografia típica de derrame, certo? Os derrames podem ser bilaterais, pode ser completo, tá? Se você pegar a radiografia e tiver tudo branco aqui, ou aquele paciente não tem esse pulmão, ou tá um derrame extenso, né? Das probabilidades é mais fácil ter um derrame extenso do que ele não ter um pulmão, tá? Então, aqui, ó, parábola ou curva de Damosier com apagamento aqui do seio costofrênico, tá? Isso aqui é um derrame pulmonar. Tranquilo? E agora a gente vai aqui para a última patologia de tórax. Depois, no final, se vocês quiserem, eu volto todas e repito, né, o ponto principal de cada uma para facilitar na hora da prova a identificação. Pronto. Última radiografia. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho, nesse pulmão direito. Eu tenho aqui a parte preta, tem dá pra ver a minha trama vascular normal, ó, aqui o hilo saindo, os vasos e tal. Quando você vai para esse pulmão, você percebe que ele tá completamente preto. Tá totalmente preto aqui, vocês estão vendo? Então, isso aqui, pessoal, quando você encontrar esse pulmão completamente preto, com essa área mais condensada aqui, ó, de vasos, isso aqui é uma pneumotórax, tá? Então entrou ar nessa cavidade torácica, entre as pleuras, esse ar fez uma pressão e esmagou o pulmão, tá? Então isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o pulmão do paciente. E aqui em volta é só ar puro, tá vendo? Olha a diferença, comparem esse lado com esse aqui. Percebe que é completamente preto o lado direito da radiografia em relação ao lado esquerdo, né? Ou seja, o pulmão esquerdo dele é completamente preto em relação ao direito. Quando vocês verem esse pulmão completamente preto, com ausência de trama vascular, isso é um pneumotórax, tá? Isso aqui é muito importante também. Em emergência e tudo, é uma das mais importantes, ok? E agora a gente vai para a tomografia computadorizada. Eu vou só abrir aqui
no computador para mostrar para vocês, acho que fica mais fácil. Deixa eu só alterar a tela. Peraí. Pronto. Vocês estão vendo, pessoal? A radiografia, a tomografia. Estamos. A tomografia, ela é um exame dinâmico, certo? Ou seja, eu não vejo imagens, eu vejo um vídeo, tá? A tomografia eu tenho que ver em vídeo, eu tenho que ver ela passando aqui e analisando todas as estruturas. Então, o que é que o Randall geralmente cobra na prova dele? Na parte de tomografia, ele cobra geralmente a anatomia, certo? Então, eu vou mostrar aqui os principais pontos para vocês. Lembrando que a referência da tomografia é como se eu estivesse vendo o paciente deitado pelos pés dele. Eu estou olhando aqui de trás, tá? Ele entrou no tomógrafo, eu deitei, agachei aqui, olhando para os pés dele, eu estou vendo ele de baixo para cima, tá? Então, essa estrutura preta aqui, ó, lembrando, tudo que é preto é ar, tudo que é branco se aproxima, né, do osso. Então, é tecidos, líquidos e osso, né? Então, aqui no centro, eu tenho a minha traqueia, certo? Minha traqueia ela vem descendo, aqui tá meus ápices pulmonares, certo? Ápice pulmonar esquerdo e direito e ápice pulmonar esquerdo, e aqui é a minha traqueia, certo? Aí, eu vou só pegar a que tá contrastada aqui, que é mais fácil. Pronto. E lembrando, né, a tomografia eu tenho duas janelas. Uma janela de pulmão, que ele muda, né, a captação, né, das coisas e você consegue observar melhor o pulmão. Eu tenho uma janela de mediastino, que eu consigo observar melhor as estruturas do mediastino. Percebe a diferença? Ó, aqui eu consigo ver parênquima, consigo ver os vasos, os brônquios aqui pulmonares. E nessa aqui, meu pulmão está completamente apagado. Eu só vejo o mediastino, tá? Então, Ops, vai subir não? Peraí que está o bicho do Meet na frente. Pronto. Então, como eu te disse, né, aqui é a minha traqueia, certo? A minha traqueia desce. E esse aqui que vocês estão vendo, pessoal, é o meu arco da aorta. Vaso calibroso cruzando aqui da parte anterior em direção à coluna vertebral é o meu arco da aorta, certo? Arco da aorta, aqui está um pouquinho da cava, mas não é tão importante. Mas então decorem o arco da aorta. Descendo, vai aparecer um outro vaso. Ó. Aqui, ó. Presta atenção no filme. Ó. Porção ascendente da aorta e porção descendente da aorta, colado na coluna. E aqui está o meu arco. Tá? Desci mais um pouco, vai aparecer outro vaso importante, que é o meu, minha artéria pulmonar, certo? Então aqui tem a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, certo? Então cuidado que na nossa prova ele botou, se não me engano, foi uma imagem parecida com essa. E teve gente que botou a artéria pulmonar direita, conseguindo ver a esquerda, tá? A direita está apagada, então cuidado na hora da prova. Então aqui, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. E aqui na minha traqueia, certo? Que tá aqui no centro do meu... Você consegue ver meu mouse? Consegue, né? No centro do meu mouse, ela se dividiu, dando brônquio direito e brônquio esquerdo. Tá preta que tem ar dentro. Então, essas aqui são as minhas traqueias, artéria pulmonar, aorta ascendente e aorta descendente. Da parte de anatomia, ele cobra geralmente... Não vi ele cobrando, nem falando de coração na tomografia, de ficar vendo o que é o que no coração aqui, não. Geralmente cobra esses dois vasos, o arco da aorta e a traqueia e brônquios, né? Brônquio direito e brônquio esquerdo. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nessa anatomia é muito importante. Provavelmente vai cair uma questão disso aqui. Show. Então, vamos voltar aqui para nossa aula. A tomografia, para quem não sabe, são sequências de raio-x, né? São várias janelas. E você também tem a visão anterior, né? Então, tá aqui, ó, o pulmão direito, pulmão esquerdo, né? Aqui eu tenho o meu arco da aorta, cruzando aqui para trás. E aqui é a minha artéria pulmonar direita, principal. Aqui é aquela veia cava que eu tinha mostrado. E é isso. Geralmente ele cobra nessa visão aqui mesmo. Nessa visão aqui, olhando por baixo, né? Show. Por Não, eu posso mandar o link novamente para vocês. a veia Eu cava, posso... qual é? Aqui, ó. Ah, tá. Ok. Show. Ela desce aqui pro ato direito. Show. Aí eu posso mandar para vocês depois o link do Radiopedia. Aí vocês jogam no Google e podem ficar brincando aqui, vendo, estudando, procurando as estruturas e tal, para treinar isso aqui. Porque é mais fácil do que ficar mostrando imagem, né? Mostrar a imagem disso, mostrar a imagem disso, fica perdido. Vocês veem aqui as coisas se mexendo, se formando. Eu acho que fica mais fácil, tá? Acho que tá acabando o tempo, né? Tem 15 minutos ainda, acho que dá tempo.
Então, eu vou voltar aqui pro Canva, só um minuto. O que vocês acham que a gente tem aqui? Então aqui, pessoal, tem uma dextrocardia, certo? Por quê? Na minha tomografia, ela segue o mesmo princípio da, da radiografia, certo? Ela é também invertida. Então esse aqui é meu lado direito, esse aqui é meu lado esquerdo. É como se eu pegasse a radiografia, tô segurando ela aqui na minha mão, e eu olhasse ela por baixo, olhando pelo pé dela, entendeu? Ou seja, também é invertida a imagem. Então você pode ver aqui que meu coração está apontando para o lado trocado, da dextrocardia, certo? Show. Aí, essa imagem aqui. Por favor, repete como é. Aquela imagem tá pro lado direito. Esse Não, aqui, pera. eu não Ixi, acho que entendi, não. Achei que tá tá normal, né, invertida a não? imagem. Tá invertido. Peraí, que eu acho que na hora que. Deixa eu pegar uma pra vocês aqui mais fácil. Na hora que eu percebi, acho que na hora que eu fui copiar a imagem, ela inverteu mesmo. Galera, vou pegar aqui no Google rapidinho. Pronto, achei uma aqui mais fácil. Perdão, galera, inverteu agora que eu vi, realmente inverteu. Eu vou rapidinho só trocar aqui a imagem. Pronto, peraí. Ó. Então aqui, ó, lado direito do meu tórax, tá vendo o coração aqui, o ápice do ventrículo esquerdo, tá pro lado trocado, tá? Esse aqui é uma dextrocardia. Peço perdão lá na outra hora, que na hora que eu copiei a imagem, eu acho que ele inverteu sem querer. Então aqui, ó, dextrocardia. Certo? Pronto. O que vocês acham que é isso aqui? Exatamente. É uma fibrose, tá? Parece uma destruição, parece que tá tendo uma guerra aqui dentro. Isso é a fibrose pulmonar, tá? Então, o que que é a fibrose quando você olha na tomografia? Você vai ter bronquiectasias, que eu vou mostrar melhor depois, tá? Isso aqui são bronquiectasias. Aqui tem várias bronquiectasias, certo? As bronquiectasias vão estar associadas com áreas mais escuras. Tá vendo que aqui tá mais escuro que essa aqui, por exemplo? Ó? Consegue ver a diferença de cor? Um pouquinho mais escuro. Isso aqui são áreas de enfisema, certo? Que vão formar um espaço morto. Deve ter visto na aula do Marcelo, tá? Então, esses espaços mortos, enfisemas dando espaço morto, associado com bronquiectasias, isso aqui é uma típico de fibrose, certo? Tranquilo? Isso aqui é fibrose pulmonar, tá? Aí como é que eu sei que tá tendo bronquiectasia? É o sinal do túnel, né? O diâmetro do meu brônquio tá ou igual ou até maior do que a minha artéria. Significa que é algo errado, tá? Então aqui é só mostrando os espaços mortos, né? Os enfisemas, que são essas bolinhas aqui, a área mais escura, né? Que não tá vascularizada, e as bronquiectasias aqui difusas aqui em todo o parênquima do pulmão. Essa aqui. Exatamente, é um edema, tá? Então como é que eu sei que é um edema? São áreas brancas, certo? Líquido, misturado com um pouquinho de áreas pretas, né? Ou seja, ar misturado com líquido. Sempre que tiver ar misturado com líquido, é um edema, tá? Então aqui eu tenho uma área de edema em todo o meu pulmão, um edema difuso. Aquela mesma radiografia que a gente viu lá, a gente está vendo agora na tomografia, tá? Então, isso aqui tudo é um edema. Nunca esqueçam, partes brancas misturado com preto, ar mais líquido, é edema. Essa aqui, um pouquinho mais. Pneumonia? Essa aqui é um pouco mais abstrata, mas assim, ele não vai cobrar isso, vai mostrar, né, fazer mas isso aqui é uma pneumonia, é uma consolidação, certo? Aqui, ó, branco é líquido, tá? Não é edema, certo? E ele está restrito a um brônquio, certo? A um segmento brônquico aqui. Quando ele está restrito a um segmento brônquio, isso aqui é uma pneumonia aspirativa, tá? Quando ela está delimitada a um local específico, né? Ela é focal, ela é só aqui. Já essa aqui, por exemplo, vocês estão vendo, é uma pneumonia clássica, igual aquela lobar que eu mostrei lá no começo. Então você vê que ela é diferente, ela não é restrita, certo? Ela tem vê aqui o ar misturado com líquido e tal.
e ela não está restrita a um brônquio só, certo? Ela está espalhada aqui no lobo. Então, isso aqui é uma pneumonia clássica, tá? Pneumonia aspirativa, delimitada, e aqui uma pneumonia clássica, tá? Novamente lembrando, líquido com ar, né? A parte branca misturada com preta é edema. Show? Que área de edema. Esse aqui, que vocês acham que é, pessoal? Então, exatamente, é um abscesso. Área de edema com ar no meio é um abscesso, certo? Porque uma bactéria foi lá, destruiu aquele parênquima, produziu gases, né, e ar, e aí ficou essa bolha no centro. Então, a área de edema com ar no meio é um abscesso. Não esqueçam disso, certo? E essa aqui? Essa aqui, pessoal, é uma tuberculose, tá? Vou explicar agora um pouquinho mais complexa. Vocês lembram que eu falei lá no começo que a tuberculose ela tinha um padrão parecido com a antifibrose, que era aquela área em seda, só que ela geralmente era focal, localizada no ápice do meu pulmão e pela clínica. Aquele padrão em seda, quando você olha na radiografia, na tomografia, desculpa, ele vira o padrão em floco de neve. É a mesma coisa, só que muda de nome, que a aparência é um pouco diferente. Então, quando você vê esses pontinhos brancos aqui, ó, certo? Nessa região, isso aqui é o achado em floco de neve. Isso aqui é um indicador de tuberculose, tá? E esse aqui que vocês estão vendo, não parece um abscesso? Então, ele é um abscesso, só que ele muda, abscesso entre aspas, né? Ele muda de nome. Isso aqui é um granuloma caseoso, tá? Então, o que aconteceu? Eu tenho minha tuberculose, ela foi, né? Toda aquela fisiopatologia, você deve ter visto, de formar o granuloma, e aquele granuloma, pelas citocinas e metabólitos que ele produz, ele pode corroer naquele parênquima. E aí forma uma caverna, né? Uma cavitação. Então aqui, basicamente, é um granuloma caseoso. É uma área de edema com gás no centro, justamente que é a área aqui que os bacilos é, degradaram, né? Então aqui é um granuloma caseoso, né? Com tuberculose aqui, certo? Padrão em floco de neve, esses pontinhos brancos. Show? Pronto. Aí, quando eu falei também da TB miliar, vou falar aqui na tomografia. A TB miliar, ela é aquele padrão que parece ter vários grãos de milho espalhados pelo pulmão, e aqui é flocos de neve difuso. Você vai ver floco de neve em todo o pulmão. Pulmão direito e esquerdo em todo canto. Você vê que tem umas áreas que está até mais grave, certo? Aqui, ó, você vê que tá mais consumido aqui, né? Tá com mais edema e tudo. Mas isso aqui é uma TB miliar, certo? Infestação de bacilos aqui em toda a área pulmonar. Então, esses vários pontinhos brancos. Show? E não ficou tão legal assim mais, né? Mas isso aqui, pessoal, que eu tinha falado, o sinal do túnel, é uma bronquiectasia. Você vê a dilatação aqui da via, chega a ficar com um tamanho parecido com a da artéria. E aí a gente tem vários tipos de edema. Tem aquele edema desculpa, tem aquele bronquiectasia enfisematosa, cilíndrica. Então aqui você consegue ver vários tipos. Então, viu aqui um brônquio dilatado, tá maior, até do tamanho da artéria, nessa visão, na tomografia principalmente, isso aqui é uma bronquiectasia, tá? Pode ter tanto esse padrão aqui, um pouquinho mais separadinho, como daquele que eu mostrei no começo. Lá na fibrose, aqui, ó, tá vendo, ó? Os brônquios estão todos dilatados aqui, ó. Você vê, ó. Isso aqui é bronquiectasia também, tá? Então, bronquiectasia. E aqui é uma imagem, né, numa vista anterior, né? A gente consegue ver que a dilatação, ó, os brônquios estão completamente dilatados. Isso aqui é uma bronquiectasia das grandes mesmo. Você vê vários tipos de, de bronquiectasia aqui, ó. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá dando para entender? É uma aula um pouco mais, se pode dizer, abstrata, mais complexa, mas espero que dê certo. Então, eu mostrei lá no começo aquela fibrose pulmonar que parecia um cenário de guerra. A neoplasia também parece sinal de guerra. Parece que está uma confusão imensa aqui dentro do pulmão. Só que você vai ter uma massa, certo? Então aqui você vai ver enfisemas, espaço morto, edema, um pouco de infiltrado, o pulmão que tá uma bagunça, certo? E tem uma massa, provavelmente é uma neoplasia, tá bom? Show? Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma revisãozinha rápida das principais achados e a gente vai resolver umas questões também.
Vocês querem ver logo as questões, depois eu reviso, pra quem quiser ficar. Melhor, né? Falta 5 minutos pra acabar, que eu acho melhor criar Tá, outro link. pronto, eu vou criar outro link, então. Vou criar aqui. Eu mandar pros líderes, tá? Até já, pessoal. Peraí. É, eu liberei, por que não tá deixando? Agora foi, acho. Tá, espera só. Na hora que parar de entrar gente, eu começo aqui. Então, gente. Tinham quantos lá antes? Eu nem vi. Porque aí. Eu não sei se tem gente que não vai querer fazer sozinho, né? Tá. Bom, vamos para as questões aqui, né? As questões do Randall são muito fáceis. Só se ele mudar o padrão que ele vem há anos fazendo e endoidar na prova de vocês, mas acho muito difícil, tá? Geralmente tem pouquíssimas perguntas sobre a patologia, mais sobre anatomia e radiografia fisiológica, né? Então, na radiografia abaixo, identifica os arcos da silhueta cardíaca apontados pelas setas. Então, mostrei para vocês, na área de mediastino, a gente vai ter aqui o coração, a gente consegue ver o ventrículo esquerdo, né? E o meu átrio direito, tá? Então a minha setinha vermelha está apontando para o meu ventrículo esquerdo. E aqui em cima eu mostrei que essa curvinha, né, que faz aqui em cima do mediastino, é o meu arco da aorta, passando aqui da porção anterior para ir lá para a parte posterior do tórax e descer junto com a minha coluna vertebral, né? Ele desce colado, a minha aorta. Então, e aqui em amarelo a gente tem a nossa, cadê eu? Aqui, em amarelo, a aorta, o arco da aorta, né? A aorta, e em vermelho o nosso ventrículo esquerdo. Certo? Tranquilo, pessoal? De boa, né, essa questão? Próximo. Tá aqui. Então, eu tenho aqui a minha tomografia, tá numa janela pulmonar, e eu falei, tudo que tiver preto é ar. Então, eu tenho um tubo que tá preto no centro, isso aqui é a minha traqueia, tá? Eu não consigo ver nenhum vaso, nada que indique que isso aqui seja alguma outra estrutura, então aqui realmente é a minha traqueia. Então, item C. Vamos lá. Porque agora eu vou ter que... Paciente, sexo masculino, 50 anos, está internado na enfermaria, de média complexidade do Hospital Geral para procedimento cirúrgico eletivo de médio risco. No pré-operatório, você deve avaliar a sua radiografia de tórax com o exemplo abaixo para análise do índice de cardio torácico. Então, o índice cardio torácico vai pegar o diâmetro do coração, né? Pegar o tamanho aqui do átrio direito com o tamanho do ventrículo esquerdo e vai somar essas duas medidas, tá? Então, como esse coração está um pouco mais em gota, você tem que pegar do maior diâmetro possível. Então, eu vou vir aqui no átrio direito, eu vou pegar o maior tamanho dele, formar o A. Eu vou vir aqui no ventrículo esquerdo, eu vou pegar o maior tamanho dele, o B. Se esse A mais B tiver maior que a metade do diâmetro do meu tórax, eu tenho uma cardiomegalia, tá? Ele vai estar alterado. Fazendo essa medida, né, ele já fez para vocês, ele facilitou, está menor do que a metade. Ou seja, esse coração está normal. E a resposta justamente é isso, né? Situações normais, a distância A mais B deve ser menor que o diâmetro transverso do M-tórax, né? Que é a metade do diâmetro do tórax. Show? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Isso aqui, pessoal. As questões são bem de boa.
Pronto. Perfil, tá? Consigo ver aqui minha coluna vertebral. Aqui eu tenho a minha trama vascular vindo aqui em direção à tela, né? Ela tá saindo para fora, assim, em direção à sua cara. Vou ficar mais fácil de entender. Então aqui tá minha trama vascular. E aqui meu coração. VD, VE, átrio esquerdo e átrio direito aqui. Show? Atrás do meu externo, eu tenho aqui o espaço retroexternal. Então, aqui, espaço retroexternal. Na nossa prova, Ah, não, esse aqui foi do corpo do externo, né? É porque eles alteraram, eu acho. Na nossa prova, a seta tava, tipo, bem aqui em cima. E aí ficou em dúvida se era retroexternal ou se era o corpo do externo. Aí acho que mudaram o gabarito depois. Eu achei que era a mesma questão, foi mal. Mas aqui tá em cima do osso, né? Então aqui é meu externo. Esse aqui é minha área retroexternal, né? Então realmente é corpo do externo. Enfim. Ele não vai cometer o mesmo erro na nossa, né? De botar a seta duvidosa aqui, mas aqui até tá ajeitadinho. Show. Aí a pergunta: para determinado paciente solicitar radiografia de tórax em PA, você deverá, com praxe, né, realizar em ortostase. Tá? Então, vocês lembram que eu falei lá no começo da aula, para ver se o paciente está em pé ou sentado, você tem que observar a minha bulha gástrica. Tá? Então, o que é a bulha gástrica? É um pouquinho de ar que fica dentro do estômago. Se você estiver em pé, o estômago vai estar mais alto aqui, eu consigo ver ele na radiografia de tórax. Se eu estou deitado, as vísceras, tudo se espalha por cima e eu perco a minha bulha gástrica. Tá? Então, né, visualização da bulha gástrica indica minha radiografia em posição ortostática, né, em pé. Próxima questão. Então, quais estruturas anatômicas podem ser identificadas na imagem abaixo? Então aqui, ó, a gente consegue ver a nossa aorta ascendente e a aorta descendente, certo? Tá com contraste, tá branco, ou seja, é vaso. Ascendente, pulmonar esquerda, que seria o início da pulmonar direita. Eu tenho meu brônquio direito e meu brônquio esquerdo. Os pulmonares, eu tô vendo os brônquios. O hilo até consigo ver. Ventrículo esquerdo e veia cava inferior, não tô vendo nada de coração. Tronco pulmonar e aorta, consigo ver. Tronco pulmonar, aqui é a pulmonar esquerda, né? E a aorta. Aí átrio não consigo ver e diafragma e átrio também não consigo ver. Então o gabarito realmente é C. Tronco pulmonar e átrio. Tranquilo? Se tiver dúvida, pode interromper aí. E pronto, próximo. Paciente de 55 anos com queixa de tosse produtiva há alguns anos, com secreção purulenta, trazer uma tomografia computadorizada de tórax. Conforme a imagem abaixo, espirometria que evidencia distúrbio ventilatório obstrutivo, qual deve ser o exame solicitado na investigação diagnóstica, né? Ah, não, pera, acho que... Bom, não sei se eu de radiografia essa questão, mas enfim, aqui a gente tem bronquiectasias, né? Consegue ver ó, o alargamento aqui, tá? Então, não cai, acho, né? Pois é, acho que eu peguei errado essa questão, eu vi a imagem aqui. Acho que aqui é na aula de bronquiectasia mesmo. Tá muito específico, eu achei muito específico pra ser de radiografia. Tá. Essa aqui tá repetida, né? Então, posição ortostática. De novo, ele repetiu a questão mais de uma vez. Bulha gástrica, certo? E pronto. Vamos lá. Você vai tomografia de tórax contrastada abaixo e percebe que o plano de corte mostra a metade superior do tórax, que está uma imagem da janela de mediastino. Considerando os conhecimentos anatômicos, a seta vermelha responde ao quê? Então, eu estou vendo a minha traqueia, certo? Se eu estou vendo a minha traqueia, eu estou na parte mais superior do tórax, ou seja, esse aqui é meu arco da aorta. Então, assim, pessoal, tem um vaso calibroso, está contrastado, vindo aqui da parte anterior, em direção aqui, próxima à coluna. Esse aqui é meu arco da aorta, tá? Então, eu tô aqui, arco aórtico item C, tá? Essas questões deles são muito tranquilas. Só ter calma. Aí, que exame é esse? Que esse cara, a questão dessa é agradecer, né? Só tem uma aqui, radiografia simples de tórax ortostática. Eu tô vendo aqui a minha bulha gástrica. Pronto. Contraste, né? Não tem nada a ver. Então, pronto. Essa questão aqui foi a que eu achei foi a mais difícil que ele já fez. E assim, é por eliminação. Porque você olha aqui essa imagem com a qualidade horrível e você não sabe entender o que é muito bem isso aqui. Mas você vai vendo, pneumonia. Vocês viram alguma pneumonia assim, que tinha só um foco assim no meio aqui, sem nada? Não. Não passa pneumonia, não tem indicativo. Uma formação arteriovenosa? Pode ser. Embolia pulmonar?
Então, quando você tem uma TEP e tem uma área de infarto pulmonar, que é onde eu consigo ver que forma um espaço morto, no contexto da TEP, os infartos pulmonares eles são mais na periferia do meu pulmão. E ele fica numa forma meio que triangular. Depois vocês podem botar no Google lá, infarto pulmonar na radiografia, vocês vão ver. É uma mini consolidaçãozinha aqui na periferia e tem toda a clínica e tal, você vai ter o contexto clínico, então nada me indica que seja uma embolia pulmonar. Comunicação interatrial? Não, o coração está aqui, nada a ver. Distúrbio da relação VQ? Não consigo ver na radiografia se tem distúrbio de relação VQ, né? Então, por eliminação, é uma formação arteriovenosa. Tá? Essa aqui é uma questão muito esticada dele. Não acho que enfim, né? Você tem que ir por eliminação. Acho que o único item que poderia alguém errar seria a pneumonia, mas eu mostrei lá, né, que a pneumonia é bem diferente do que tá aí. Então, é isso, pessoal. As questões que eu achei foram essas. Vocês querem que eu revise, passe rapidinho em cada imagem, pra vocês darem uma última olhada? Vocês que mandam. Sim. Pronto. Vou lá pra... voltar lá pro Canva. Ei, Vitor, por favor, fala como é que estaria se fosse uma embolia? Uma embolia? Uhum. Deixa eu pesquisar aqui e eu vou mostrar mais fácil. É tipo assim, é uma área de consolidação periférica bipina. Deixa eu ver se eu tenho... Mas assim, lembrando que você tem que sempre ter o contexto clínico, né? Mas ali na questão ele deu o contexto clínico? Não, então não tem como você falar que é um infarto, entendeu? Uhum. Eu não consigo afirmar. As fotos que eu tô achando no Google aqui são todas horríveis. Oxi. Travou o câmera. Ah, foi, voltou. Então deixa eu voltar aqui pro começo. Pronto. Então anatomia, lembrando, né? Sempre fazer o ABCDE. Ver a traqueia, ver os brônquios, olha a clavícula, está alinhada. Lembra sempre de ver o indicativo do lado. Ele gosta de trocar para ficar frente, né? Fazer se vocês errarem. Olha as costelas posteriores, são mais marcadas. A anterior ela está mais apagada, ela vem nesse sentido enquanto a posterior, certo? A trama vascular está normal, se o pulmão está preto demais ou está branco demais, ele tem que estar nessa do jeito que está aqui, ó. O pretinho, você consegue ver a trama vascular. O mediastino, aqui o arco da aorta, ventrículo esquerdo, aqui o ápice do coração, e o átrio direito, certo? Seios costofrênicos, e é isso, tá? Então aqui mais uma vez a imagem, pra vocês verem. Então aqui, ó, seio costofrênico, átrio direito, ventrículo esquerdo, arco da aorta, tudo certinho, tá? Lembrando que o átrio esquerdo não é visível na PA, e o VD ele é deitado aqui sobre o diafragma, mas eu não consigo delimitar ele muito bem essa visão. Então ele é melhor visto em perfil. VD deitado, o VE colado na parede anterior do tórax, o átrio esquerdo aqui em cima e o átrio direito aqui no centro, certo? E aqui é a trama vascular. Índice cardiotorácico pega o tamanho do átrio direito com o tamanho do ventrículo esquerdo, somar A mais B tem que ser menor do que o diâmetro do hemitórax, tá? Show. Então, meu primeiro aqui é uma dextrocardia, você pode ver que o indicativo do lado direito e, né, o ápice do meu coração está apontado para o lado direito, era para estar para o lado esquerdo. Você consegue ainda ver que o arco da pulmonar tal, e não tem outra relação visível, certo? Que outra imagem, melhor definição, justamente o coração para o lado direito. Show. Aqui a gente tem aquele padrão em seda, certo? Que é típico da fibrose, tá? Então viu esse padrãozinho em seda, difuso nos dois pulmões, fibrose pulmonar. Essa aqui tem uma área branca, ou seja, tem líquido com ar no meio. Líquido mais ar no meio é edema, tá? Líquido misturado com ar é um edema, tá? Esse aqui é um edema agudo de pulmão. Pegou aqui os dois pulmões, principalmente aqui na parte basal, ó, tá mais grave. Aqui você consegue ver um pouco mais de ar ainda, mas enfim, isso aqui é um edema. Branco misturado com ar, edema. Esse aqui, ó, tem várias áreas de edemas isolados, certo? Redondinhas, ó, elas estão isoladas. Isso aqui é uma pneumonia aspirativa, tá? Por quê? Quando você aspira aquele conteúdo, ele vai só para aquele brônquio, ele para lá e ali vira um sítio de infecção. Então, quando eu vou ter essas áreas de edema pela infecção, vai ficar isolada em cada brônquio. Então, eu vou ter essas áreas de infecção, nessas áreas de consolidação de edema isoladas. Certo? Isso aqui é edema, é uma pneumonia por aspiração.
Isso aqui é uma pneumonia clássica, tá? Vai estar em um lobo, essa área de consolidação, né? Essa área de edema, tá com líquido aqui, ó, líquido misturado, parte branca com preta misturado, isso aqui é líquido, isso aqui é um edema, aqui é uma pneumonia, certo? Clássica. E aqui na perfil, você consegue ver exatamente aqui a área de consolidação de edema. Essa aqui é clássica, abscesso pulmonar, é uma área de edema com centro gasoso, tá? Então aqui um abscesso pulmonar. Esse aqui vocês não podem errar, se cair na prova já mata na hora. Abscesso pulmonar. Show? Edema com ar no centro. Essa aqui parece aquele padrão em seda, né? Aquele padrão em algodão lá da fibrose intersticial, só que ela tá concentrada, ela é focal, apenas no ápice do pulmão, certo? E pela clínica também se diferencia. Então isso aqui é uma tuberculose, tá? É muito parecido na radiologia as duas, só que o contexto clínico diferencia e o padrão também, né? A tuberculose é focal, tal, enquanto a fibrose ela é difusa, tá? Então isso aqui é uma tuberculose. E quando você vê vários pontinhos, né? O pulmão todo ponteado, como se tivesse com vários milhozinhos nele. Isso aqui é uma TB miliar, tá? Agora, vários milhos, vários pontinhos miliar. Pronto. Esse aqui que eu falei não é muito recomendado, basicamente é uma bronquiectasia, certo? Visto na radiografia, você vê só uma dilatação aqui da trama, tal, pela dilatação dos brônquios, mas não é o melhor exame para ver, certo? E o 9, sinal da pipoca, né? Aqueles linfonodos reativos aqui por todo o pulmão e uma massa. Isso aqui é uma neoplasia, certo? 10. Parábola ou arco de Damosier, certo? Com apagamento do circo costofrênico e dessa área pulmonar, derrame, certo? Pode ser um hemotórax, né? Enfim, o que seja que é um derrame pulmonar, tá? Tem líquido aqui ocupando a cavidade torácica, certo? E esse aqui, o pulmão tá preto. Você vê que não tem mais trama. Tá simplesmente preto o pulmão, que tá tudo preto. Não tem um vaso subindo aqui. Ou seja, isso aqui é um pneumotórax, tá? O pulmão tá todo comprimido aqui por causa dessa pressão que colaba aqui o pulmão, certo? E aqui é tudo ar. Tudo ar. Pneumotórax. Na radiografia, né? A destra. Ô, Vitor, o pulmão também não fica assim numa DPLC, por exemplo? Pronto. A DPOC. Até não coloquei aqui, agora que eu lembrei, né? Mas enfim, a DPOC ela é um pouco mais fácil de identificar. O pulmão ele vai estar hiperinsuflado. Ou seja, você vai ter trama, só que ele vai estar um pouco mais escuro que o normal. Não vai estar desse jeito. Você consegue ver um pouco de trama ainda. Esse aqui está completamente apagado. Eu consigo ver o pulmão colabado aqui, entendeu? A DPOC você não vai ter isso aqui, tá? Então você vai ver que vai ter um aumento do espaço entre os arcos costais. Você vai ver que o coração vai estar completamente em gota, tá? Você vai ver que o diafragma ele vai estar mais retificado aqui embaixo. Ele não vai estar fazendo essa curva tão bonitinha, ele vai estar mais reto. Esse paciente aqui tem um pouco de DPOC, pelo que eu estou vendo aqui, está um pouco retificado. O coração dele está um pouco em gota também. Mas aqui você vê que é claramente um pneumotórax, né? Com colabamento do pulmão e uma área, né, de ar puro aqui, ó. Certo? Tá Tomografia, né? certo. Dextrocardia, lembrar de ver as estruturas, tá? Lá no Radiopedia, eu vou mandar o link para os líderes, aí eles enviam para vocês. Então aqui, né? É a dextrocardia, tá? Tá apontado aqui pro lado direito do meu tórax. Esse padrão aqui que vai ter várias bronquiectasias associadas com espaço morto e enfisema, isso aqui é uma fibrose pulmonar visto na tomografia, tá? Aqui o espaço morto e aqui umas enfisemas. Novamente, parte branca misturada com cinza, ou com preto, né? É edema, é líquido. Líquido misturado com ar é edema. Então aqui a gente tem um edema pulmonar, certo? Aqui uma pneumonia restrita, né, a um bronquíolo, um brônquio, que é uma pneumonia aspirativa, tá restrita para onde foi aspirado aquele conteúdo. E essa aqui é uma pneumonia clássica, certo? Tá afetando o lobo. Você vê que tem mais de um brônquio afetado, tá ocupando aqui o lobo. Isso aqui é líquido, né? O edema causado. Isso aqui é a pneumonia. Esse aqui é o abscesso pulmonar, edema em volta com uma bolha de ar no meio. Abscesso pulmonar e, né, esses floquinhos de neve na tomografia, isso aqui é indicativo de tuberculose. E a tuberculose, lembrando, ela pode estar associada com abscesso, entre aspas, que a gente chama de uma cavitação, né, uma caverna. Então aqui basicamente é um local de proliferação de bacilos, tal, tem uma área de edema e o buraco aqui no meio, né? Lembrar dos flocos de neve. Mesma coisa aquele padrão em seda que você via lá na tomografia, na radiografia, você vê na tomografia como floco de neve. Pronto. E aqui, né, os flocos de neve difuso é a TB miliar. Show?
Bronquiectasias é o sinal do anel, né? Dilatação do brônquio. Vai estar do tamanho, né? Da artéria ou até maior. A gente tem vários tipos de bronquiectasia, mas você bate o olho e você vê que tem alguma coisa errada. Tá bem dilatado aqui, né? Os brônquios. Nessa, então, dá pra ver que tem alguma coisa errada, né? Então, isso aqui, bronquiectasia. E tem uma massa associada com alteração, o pulmão tá todo alterado, com espaço morto, com várias alterações, não sei o quê. E uma massa, isso aqui é neoplasia pulmonar. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender mais ou menos? É uma aula um pouco mais complexa, mas eu tentei resumir bastante aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Foi ótimo, Vitor. Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Não, obrigado. Boa Pronto. tarde. Caso surja alguma dúvida aí no estudo de vocês, podem pedir para meu contato aí e perguntar, tranquilo, viu? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado.